Muito bem, estamos de volta aqui para a lição de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Nessa lição 4, nós vamos abordar o ministério de Estevão. Atos capítulo 6, verso 1, a Atos capítulo 8, verso 1. Em 14 de fevereiro de 1994, David estava sentado em um aeroporto em Serra Leoa, na África Ocidental. Ele estava esperando o avião no qual iria viajar. Seu amigo Ian estava orando em voz alta enquanto ele caminhava. Isso atraiu a atenção de um oficial de segurança chamado Moisés. "O que você está fazendo?" perguntou Moisés. Ian respondeu: "Estou apenas falando com Jesus. Estou dizendo a ele o quanto o amo." Moisés era muçulmano. A ideia de falar com Jesus o surpreendeu. Moisés e Ian conversaram alguns minutos. Ian era crente há apenas 2 anos. Ele queria que Moisés falasse como um crente mais maduro. Então, eles foram falar com David. Quando David deixou a xícara de café sobre a mesa e ia começar a explicar como falar com Deus, aquele muçulmano disse: "Espere, não diga nada ainda. Eu quero chamar alguns dos meus amigos." Logo, Moisés voltou com mais 7 pessoas. David compartilhou uma mensagem simples da vida, morte e ressurreição de Jesus. Então ele disse: Jesus ama os muçulmanos e ele muitas vezes gosta de curar os muçulmanos para mostrar-lhes o seu amor. Tem alguém aqui doente ou ferido? Estava ali Umar, um carregador de bagagem, e ele disse: "Eu machuquei meu quadril. Tenho uma dor constante por isso." David dependia do Espírito Santo. Ele fez uma breve oração por cura em nome de Jesus. Imediatamente, Umar falou: "Acabou minha dor", e se foi totalmente. Como resultado dessa cura, os 8 muçulmanos receberam Jesus como Salvador e se tornaram cristãos. A cura abriu a porta para Jesus entrar. Nessa lição, nós vamos falar primeiro, no texto 1, sobre Estevão, entre os 7 diáconos. E depois, na segunda lição, abordaremos o discurso de Estevão. Vamos ao texto 1. Estevão entre os 7. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 ao 15, nós vemos Atos 1 a 8, inclui 3 formas como Satanás procura derrotar a igreja. A primeira é a perseguição. Vimos os capítulos iniciais do livro de Atos. Líderes da igreja são alvos especiais de perseguição. Pedro, João e outros apóstolos encararam os ataques de Satanás. Alguns foram espancados, outros colocados na cadeia. A perseguição não deve nunca ser uma surpresa para os crentes. A segunda forma que vimos que Satanás ataca é a sedução. Ele seduziu Ananias e Safira com ciúmes e ambição. Eles acreditaram em suas mentiras. O ato de justiça divina limpou a igreja. Assim, a igreja superou a sedução de Satanás. Terceiro, Satanás usa a divisão e o conflito. Atos 6 revela 2 tipos de conflito. O primeiro conflito é entre os crentes e o segundo entre Estevão
e alguns membros da sinagoga. Vejamos o que podemos aprender de cada um desses conflitos. Como os apóstolos responderam ao conflito? Atos 6, verso 1 a 7. Os conflitos são como tentações, ou seja, eles chegam a todas as pessoas. Mesmo os mais espirituais discordam e às vezes têm conflitos. Os crentes podem discordar em muitas questões. Eles podem discordar em estilos de roupas, em comida, em música, em política, em versículos bíblicos, em adoração e uma centena de outras coisas. Isto é normal. Mas como os crentes devem agir quando discordam? E como os líderes devem resolver os conflitos entre os crentes? Buscaremos respostas para essas perguntas. Dividiremos Atos capítulo 6, verso 1 ao 7, em 3 partes. O problema, a solução e o resultado. Primeiro, vamos analisar o problema. Observe que o problema surgiu porque o número de discípulos aumentou. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6:1. O problema veio porque o número de discípulos aumentou. O crescimento da igreja causa problemas. Alguns membros da igreja gostam que a igreja permaneça pequena, pois assim evitam problemas de crescimento. Eles gostam de grupos pequenos, em que todos se conhecem. Esses tendem a pensar e agir da mesma forma. Mas Jesus nos chama para alcançar os perdidos. O céu celebra cada vez que um pecador vem a Cristo. Lucas, capítulo 15. Novos convertidos geralmente causam conflitos. Ainda assim, o conflito é uma dor necessária do crescimento. E não crescer é um problema maior do que os problemas causados pelo crescimento. O conflito, em Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7, era um problema de relacionamento. Foi entre crentes judeus. Lembre-se que a igreja primitiva foi feita principalmente de judeus. Eles ainda não haviam começado a alcançar os gentios. Atos, capítulo 6, verso 1, diz que o conflito foi entre os judeus gregos e os judeus hebreus. Os judeus hebreus eram os que falavam bem o hebraico. Esses foram principalmente nativos do território de Israel. Eles falavam hebraico em suas casas e grego como segunda língua. Mas os judeus gregos não conheciam bem o hebraico. Muitos dizem que eles nasceram fora de Israel. Lembre-se que Lucas mencionou anteriormente muitos lugares de onde os judeus vieram. Atos, capítulo 2, versos 5 a 11. Esses judeus gregos geralmente falavam grego. Todo o Império Romano falava grego. Era a língua dos negócios, do governo, desde Alexandre o Grande, e também a língua oficial na diáspora. Línguas diferentes são sempre barreiras nos relacionamentos. As pessoas entendem uns aos outros melhor quando falam a mesma língua. Mas a língua não era a única diferença entre os judeus gregos e hebreus. Mesmo fora da igreja, havia tensões, os que falavam hebraico e os que falavam grego. É impossível separar uma língua de uma cultura. Quem cresce com uma língua aceita parte das ideias e valores que estão ligados a essa língua. Os judeus gregos
eram judeus, mas eles estavam menos ligados à tradição hebraica e eram mais abertos às ideias gregas do que os judeus que viviam em Israel. A palavra grega para se referir a uma pessoa grega é Helene. Portanto, as ideias gregas são chamadas de helenísticas. Os judeus gregos eram helenos ou helenísticos. Eles falavam grego, pensavam como gregos e agiam como gregos. Os gregos governaram por cerca de 300 anos. Essa regra helenística afetou os judeus e afetou especialmente aqueles cujos pais e avós foram dispersos de uma comunidade judaica. Os judeus que cresceram no território histórico de Israel e falavam hebraico eram leais ao passado, mas os judeus gregos viam a vida de forma diferente. Por exemplo, os judeus gregos fora das fronteiras de Israel iam ao templo, antes apenas uma vez por ano. Então, eles podem não ter pensado que o lugar era tão importante quanto era para os que adoravam nele todas as semanas. Devemos estar cientes de que todos os crentes judeus não compartilhavam os mesmos valores. Eles não estavam unidos. Alguns judeus eram fariseus e outros eram saduceus. Alguns eram judeus gregos e outros eram hebreus. As diferenças entre os judeus gregos e hebreus levaram a um conflito. Os judeus gregos começaram a reclamar ou murmurar. Eles disseram que suas viúvas estavam sendo negligenciadas no serviço diário. Lembre-se de que os crentes compartilharam com outros crentes que estavam em necessidade. Alguns traziam oferendas de vez em quando. Essas ofertas podem ter incluído dinheiro, roupas ou comida. Quem sabe ou quem poderia trabalhar conseguiu um emprego, mas a cada dia as viúvas podiam receber ajuda. Ainda assim, algumas das viúvas gregas estavam sendo negligenciadas. Talvez isso se deve à barreira da língua. Alguns pensam que os responsáveis pelo dinheiro e comida eram todos judeus hebreus. As viúvas gregas estavam sendo negligenciadas, o que era um problema. Mas reclamar e murmurar era um problema pior. A Bíblia nos diz que para fazer todas as coisas sem contendas e sem murmuração, Filipenses 4, 2, verso 14. Procure a palavra reclamar ou murmurar numa concordância. Você descobrirá que Deus muitas vezes julga aqueles que reclamam. O fogo caiu sobre alguns dos israelitas que murmuraram ou reclamaram em Números 11:1. Outros ficaram doentes porque reclamaram da comida. Números 11, verso 4 a 20 e 32 a 34. Outra vez, Deus enviou cobras venenosas para morder aqueles que murmuravam. Números 21, verso 4 a 9. Deus nos convida a trazer as nossas necessidades a Ele. Ele quer que oremos sobre nossos problemas, mas Ele gosta de ouvir nossos pedidos misturados com ações de graças. Filipenses 4, 6. Deus julgará aqueles que rosnam como um cão. Ele punirá aqueles que murmuram e reclamam. Reclamar não é orar. Aqueles que reclamam não estão demonstrando fé. Eles são como os discípulos que acordam Jesus no barco.
Eles o acusaram a Jesus de não se importar com que ele estivesse perecendo. Marcos 4, verso 38. Portanto, Jesus os repreendeu por sua falta de fé. Aqueles que reclamam não estão olhando para Deus em busca de uma resposta. Em vez disso, eles estão olhando apenas para o problema, e isso os torna parte do problema. No entanto, os apóstolos foram pacientes com aqueles que reclamaram. Temos focado no problema, agora vamos para a solução. Observe 4 coisas sobre a maneira como os apóstolos lidam com a reclamação. Primeiro, eles não se tornam defensivos. Os apóstolos não disseram: estamos fazendo o melhor que podemos, para de falar contra os líderes ungidos de Deus. Em vez de se defender, os apóstolos analisaram o problema. Um pregador disse que alguns mestres da fé estavam cometendo erros. Ele disse que alguns de seus ensinamentos contradiziam a Bíblia. Ele deu exemplo e versículo específico. Os mestres ficaram zangados. Eles não examinaram o problema. Em vez disso, eles se defenderam e alegaram ser ungidos. Então, eles disseram que o pregador não parasse de criticá-los. Seus filhos morreriam, mas seus filhos continuaram indo bem. Os apóstolos não atacaram aqueles que reclamaram, nem ameaçaram. Alguns líderes, como Faraó, punem aqueles que querem mudança. Êxodo capítulo 5, verso 1 ao 21. Quando os israelitas reclamaram, ele não ouviu a necessidade ou problemas deles. Em vez disso, ele ficou com raiva e os puniu. Quando eles falaram da necessidade de adorar, Faraó, tirou a palha deles. Quando eles diziam que não era justo, Faraó, batia neles. Eles estavam trabalhando duro, mas eles dizem que eles eram preguiçosos. Em contraste, os apóstolos não se voltaram contra aqueles que reclamaram. Eles não os constrangeram ou os puniram. Eles não tentaram fazer com que eles se sentissem culpados. Ao contrário, eles ouviram atentamente para descobrir a causa do problema. Líderes de sucesso separam o problema da pessoa. Eles reconhecem que Deus ainda ama aqueles que são menos espirituais do que deveriam ser. Os apóstolos estavam abertos a mudanças. Algumas vezes os crentes, as igrejas, as denominações devem mudar. Conforme as coisas e as pessoas crescem, mudanças são necessárias. A forma como nós fazemos as coisas ontem pode não funcionar amanhã. Novos sapatos podem machucar os pés no início e novas ideias podem perturbar a mente por um tempo. Mas o preço do progresso é a mudança. Eles deixaram que as pessoas tomassem decisões existentes. 2 tipos de governo no Novo Testamento. Para novos convertidos, Paulo escolhia os líderes, ou ele pedia que um líder da igreja, como Tito, os escolhesse. Tito, capítulo 1, verso 5. O modelo de governo da igreja era para os crentes imaturos. Eles não conheciam bem a Bíblia. Mas, em Atos, capítulo 6, nos dá o tipo de governo para crentes maduros. Os apóstolos queriam focar na palavra e na oração. Atos 6:4. Eles não queriam ajudar a contar e distribuir dinheiro para os pobres. Assim, eles permitiram que as pessoas escolhessem 7 homens para servir nas distribuições financeiras. E esse para ser
agradou a todos. Atos 6, verso 5. Os apóstolos deram duas qualificações. Eles disseram que os diáconos deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essas duas não eram a mesma coisa. O Espírito, ele enche uma pessoa em um momento, mas a sabedoria cresce com o tempo. Alguns são cheios do Espírito Santo, mas não têm sabedoria e muito menos maturidade. Outros, no entanto, têm sabedoria, advinda da experiência, mas lhes faltam o Espírito. É maravilhoso ter líderes que são cheios de ambos, cheios de sabedoria e cheios do Espírito. Então, as pessoas escolheram 7 homens e uma coisa incrível aconteceu. Todos eles tinham nomes gregos. Isso mostra que judeus hebreus tinham muito amor para com seus irmãos gregos. Os judeus hebreus deram autoridade para os judeus gregos. Esse é um ótimo exemplo de suportar uns aos outros. Romanos, capítulo 12, verso 10. Vimos então o problema e também a sua solução. Agora vamos considerar o resultado. Existem algumas coisas para serem observadas aqui. A primeira é que um novo nível de ministério começara. Alguns o chamam de os 7 primeiros diáconos. Os apóstolos impuseram suas mãos sobre eles, Atos 6, verso 6, e então o Espírito Santo os ungiu. Nem todos os crentes têm o mesmo dons, mas Deus dá uma tarefa e abençoa cada um. Novos ministérios começam, conforme a liderança encoraja os leigos a solucionarem problemas. Segundo a igreja continuou a crescer. Atos 6, 7 diz, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos capítulo 6, verso 7. Quando a igreja cresce, novos problemas surgem. E quando a igreja resolve o problema, ela continua a crescer. Problemas nunca são para o enfraquecimento da igreja. Seu propósito é nos ajudar a crescer de um nível para outro. Assim, vemos que os problemas na igreja e o crescimento da igreja formam um ciclo. Um leva ao outro, mas lembre-se disso. O destino de uma pessoa, a sua família ou a igreja depende somente de uma coisa. É como seus líderes respondem às necessidades e reclamações. Vamos ao ponto como os membros da sinagoga responderam aos conflitos. Atos 6, verso 8 ao 15. Lemos assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e os que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, Atos 6, verso 8 e 9. Em Atos 5, examinamos brevemente o significado de alguns nomes. Barnabé significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Seu nome revelou seu caráter. Barnabé gostava de encorajar outros, consolar outros. Da mesma forma, em Atos 6 e 7, vemos que o nome Estevão se ajusta a ele. Estevão, ou Stefanos, é uma palavra grega
para a coroa. Estevão foi coroado com sabedoria e o Espírito Santo. Atos é a história de como o Espírito ajudou a igreja a se expandir de Jerusalém para Roma. Jesus escolheu 12 homens. Agora a igreja escolheu mais 7. Estevão estava curando, pregando e ensinando. Ele fez grandes maravilhas e sinais milagrosos entre o povo. Atos 6, verso 8. Eles o escolheram para servir às mesas, e como ele foi fiel, Deus acrescentou ao seu ministério. Deus sempre subtrai do negligente e acrescenta ao diligente. Milhares dos melhores obreiros de Deus hoje começaram com pequenas responsabilidades. Um dos propósitos de Lucas é mostrar que o Espírito Santo não é apenas para os apóstolos. O Espírito expande a obra de Deus através de cada pessoa. Novo ministério sempre traz nova oposição. Satanás não gosta que a obra de Deus se expanda, então ele luta contra todo o ministério. À medida que o ministério de Estevão crescia, surgiu a oposição. Os oponentes de Estevão eram de uma sinagoga. Sinagoga é uma palavra importante. Ela aparece 56 vezes no Novo Testamento. Sinagogas eram um prédio onde os judeus se reuniam para estudar a lei, para meditar nela. Os propósitos da sinagoga eram vários, mas incluía adoração, educação e governo. Lembre-se que as 10 tribos se tornaram escravas da Assíria em 722 a.C. Mais tarde, também em 586 a.C., Babilônia capturou Judá. O templo foi destruído. Após os exílios na Síria e na Babilônia, os judeus foram dispersos. Mais tarde, eles construíram pequenas sinagogas no cativeiro para substituir a perda do templo. As primeiras sinagogas conhecidas surgiram no 3º século a.C. Ao contrário do templo, as sinagogas estavam em todas as partes do território. Elas serviam como substitutos para o templo. No entanto, nas sinagogas não havia altares. Nelas, a oração, a leitura das Escrituras substituíram os sacrifícios. Cada sinagoga tinha um governante, anciões e membros. As crianças aprendiam a ler nas sinagogas. Alguns pensam que havia cerca de 400 sinagogas em Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo. Os inimigos de Estevão vieram da sinagoga dos libertos. Talvez a sinagoga tenha sido construída para homenagear prisioneiros de guerras ou escravos. Provavelmente era uma sinagoga de judeus helenistas, gregos. Judeus de diferentes lugares eram membros da sinagoga dos libertos. Alguns eram de Cirene, que era a principal cidade da Líbia e do norte da África. Outros eram de Alexandria, que é uma das ilhas ou principais cidades do Egito, a capital do Egito, Alexandria. Alguns membros vieram da Cilícia. Essa província incluía Tarso, de onde Paulo era. Ele pode ter frequentado a sinagoga e discutido com Estevão. Paulo pode ter sido um dos membros dessa sinagoga. Sabemos que Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado, Atos 7, verso 58 e Atos 8, verso 1.
Finalmente, outros membros vieram da Ásia. Esta era uma providência na parte ocidental da Ásia Menor. Éfeso era a maior cidade da Ásia. Acima, vimos como os apóstolos responderam os conflitos, mas os oponentes de Estevão tinham uma atitude diferente. Observe 4 erros que eles cometeram. Primeiro, eles se recusaram a submeter à sabedoria e ao espírito em que Estevão falava. Atos 6:10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6:10. Estevão não dependia de si mesmo. O Espírito Santo falava por meio dele. Seus oponentes não podiam se conter diante da verdade, mas eles não iam se dobrar a ela. Esses homens eram tão teimosos quanto jumentos. A face de Estevão brilhava como a de um anjo. Talvez ele parecesse com Moisés, quando ele voltou da presença de Deus. Êxodo capítulo 34, verso 29 a 35, 2 Coríntios 3:13. Ou ele pode ter ficado com Jesus na montanha como Moisés e Elias. Mateus 17, verso 2 e 3. Mas a luz do rosto de Estevão não mudou. A escuridão da mente daqueles homens também. Segundo eles, ignoravam as ideias e atacaram a pessoa. Esses oponentes fizeram Estevão parecer tão ruim quanto possível. Eles não conseguiam ir contra suas ideias em público. Então, secretamente se encontraram para discutir sobre ele. Esses homens maus persuadiram falsas testemunhas para discordarem o que Estevão dizia. Atos 6:11. Eles fofocavam sobre ele e diziam calúnias. Atos 6, verso 12. Note que eles o acusaram de 2 coisas. Ele dizia que ele falava contra o templo e contra a lei. Atos 6:13. A resposta de Estevão a essa acusação está nas seções seguintes. Vamos ao terceiro ponto. Eles resistiram à mudança como se fosse uma lepra. O pior que podiam pensar era que Jesus queria mudar os seus costumes. Atos 6:14. Eles eram membros da sinagoga dos libertos, mas eles eram escravos da tradição e do preconceito. A maioria das pessoas resiste à mudança e elas perseguem aqueles que querem trazer a mudança. Os apóstolos eram espancados por pregar a ressurreição de Cristo. Mas Estevão foi apedrejado por falar de mudança. Pregar o evangelho constantemente traz tensões sociais. As pessoas não gostam de mudar. Vamos ao quarto ponto. Eles usaram de força e autoritarismo para silenciar a verdade. Eles perderam o concurso de ideias. Então deram as costas para a razão e vislumbraram o poder. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, o investindo contra ele, e o arrebataram e o levaram ao conselho. Atos 6, verso 12. Mas a força bruta é uma fraca arma contra a verdade. O comunismo e o Islã usam força bruta contra a verdade. Eles são bem-sucedidos, apesar apenas em esferas políticas. Por outro lado, o cristianismo permite discussão e escolha. A verdade sempre sobrevirá ao questionamento. A verdade é como um fogo.
Lutar contra a verdade é como colocar carvão quente em uma caixa de papel. Dessa forma, é sábio nunca lutar contra a verdade. 2 Coríntios 13, verso 8. A força pode enterrar a verdade por um tempo. Paulo falava daqueles que escondem a verdade através de suas maldades. Romanos 1, verso 18. Mas, mais cedo ou mais tarde, toda a verdade irá ressuscitar e reinar. Algumas pessoas lutam contra a verdade. Eles dizem que era correto comprar e vender pessoas. Eles usavam escravos para se tornarem mais ricos. Outros protestavam contra a escravidão, dizendo que era errado. A discussão continua por anos. Enquanto isso, os escravos trabalhavam. Parecia que a verdade em si tinha se tornado escrava do poder, mas no tempo certo, a verdade ganhou força. Um dia, ela se levantou e com voz forte gritou que a escravidão era errada. A verdade diz que todos os homens foram criados à imagem e à semelhança de Deus. O poder de Deus começou a fluir pela verdade. Uma grande guerra foi vivida. A verdade quebrou as correntes que aprendiam. Com todos os escravos foram livres. Mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre ganha. Conflitos vêm para todos. Pessoas discordam em muitas coisas. Então, devemos aprender como lidar com conflitos. Responder de forma correta a um conflito é uma habilidade. Os apóstolos fizeram quanto mais coisas corretas. Eles não se tornaram defensivos. Eles não atacaram aqueles que discordavam deles. Eles foram abertos à mudança e eles deixaram que outros ajudassem a tomar as decisões. Por outro lado, a sinagoga cometeu 4 erros. Eles se recusam a se submeter à sabedoria e ao Espírito, e também se recusa a submeter Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Eles se recusam a entender isso, a submeter à sabedoria do Espírito Santo. Eles ignoraram as ideias e atacaram o pregador. Eles resistiram a todas as mudanças. Finalmente, eles forçaram o silêncio à verdade. Vamos aos exercícios desse primeiro texto. Ele é bastante longo, não é? Assinale com X a alternativa correta. Quais as formas com as quais Satanás procura derrotar a igreja? E aqui todas estão corretas. 4.2. Atos 6 revela quais tipos de conflito. E aqui nós vamos ter o conflito entre os crentes e o conflito entre Estevão e membros da sinagoga. Então, a 4.2, letra D. As alternativas B e C são corretas. 4.3. Por que surgiu os problemas entre os crentes de Jerusalém? A letra B, porque o número de discípulos aumentou. 4.4. O conflito da igreja primitiva era relacionamento, letra C. O conflito se deu entre judeus hebreus e judeus gregos e judeus hebreus, letra C. 4.5. O que levou a um conflito entre os judeus hebreus e judeus gregos? As diferenças, letra A. As diferenças na letra A. Marque agora C para certo e E para errado. 4.7. Línguas diferentes são sempre barreira nos relacionamentos.
certo? 4:8, havia tensões fora da igreja entre os que falavam hebraico e os que falavam grego, certo? 4:9, é possível separar uma língua de uma cultura, errado. 4:10, os judeus gregos eram leais ao passado, errado. Novamente, eram mais os hebreus que eram ao passado. 4:11, os judeus gregos começaram a reclamar ou murmurar, certo? 4:12, as viúvas gregas estavam sendo negligenciadas, certo? 4:13, os crentes não compartilhavam com outros crentes as suas necessidades, errado. 4:14, as viúvas podiam receber ajuda de vez em quando, certo? Assinale com X a alternativa correta. A Bíblia nos diz para fazer as coisas sem reclamar, letra B, 4:15. 4:16, para solucionar o problema, os apóstolos disseram... Letra C, não se tornaram defensivos na 4:16. 4:17, assinale com X a alternativa correta. Vamos lá, com X é correta aqui. Letra C, os apóstolos não se voltaram contra aqueles que reclamaram. 4:17, letra C. 4:18, assinale com X a alternativa correta. Letra C, os apóstolos, não é, queriam focar na palavra, na oração e na... Não, aqui a C não é. D, os apóstolos deram duas qualificações para os diáconos: ser cheios do Espírito Santo e sabedoria, certo? 4:18 é D. 4:19, qual era a atitude dos oponentes de Estevão? Aqui é todas, eles se recusavam, eles ignoravam as ideias, atacavam a pessoa, eles não usaram de força e autoritarismo, eles se recusaram, a letra A, 4:19 é letra A, eles se recusaram a submeter à sabedoria e ao espírito que Estevão falava. Muito bem, com isso nós concluímos o texto 1, daqui a pouco nós vamos entrar no texto 2, mas como essas lições são bem longas, nós vamos tirar um pequeno intervalo de 5, 10 minutos para você... tomar um café e ir ao quarto de banho, depois você volta, nós então iremos ao texto 2, o discurso de Estevão, Atos 7, verso 1 ao 53, até o texto 2 e a revisão do teste de número 2, que engloba a lição 3 e 4. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essa aula para ganhar conhecimento, parabéns, as aulas estão abertas, são grátis para você aprender, mas se você quiser obter um certificado do curso de teologia, você precisa se matricular. Quando você se matricula, nós daremos acesso a você a essa plataforma digital, da onde nós estamos comentando a lição, e você vai ter o acesso à plataforma digital, vai poder fazer os exercícios e vai poder estudar para você realizar o seu teste. O teste aqui no caso é o teste de número 2, não é? E obter a sua avaliação. Então, ao se inscrever, ao se matricular, você ganha acesso à plataforma digital da ETAD, e também nós vamos colocar você no WhatsApp do aluno para você receber os vídeos, para você receber as provas e vai poder fazer sua prova, obter a sua avaliação e assim ser bem-sucedido no seu estudo. Entre no nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.
subscreva, divulgue esse canal. E se você só quer continuar aprendendo, está aberto o canal para você. As aulas estão aí à disposição para que você aprenda mais e mais da palavra de Deus. Deus te abençoe. 5, 10 minutos. Voltamos para o texto 2 da lição 4. Amém?